bem-vindos. Começa agora mais um programa Alagoas Empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre os negócios na área da saúde e também sobre as ações voltadas para o empreendedorismo, ações essas desenvolvidas pelo Banco do Nordeste. Comigo aqui no estúdio está o Carlos Virgílio, ele é gerente da agência Maceió Farol do Banco do Nordeste. Carlos, muito bom dia, obrigado pela presença. Apesar de toda a crise, a gente vê o banco aí obtendo e batendo recordes, né, Carlos? Muito bom dia. Muito bom dia a todos os telespectadores. O banco realmente, em que pese ser um ano muito difícil, um ano em que o pessimismo, digamos assim, do setor econômico tem ponderado, mas ele tem atendido a todos os setores da economia de forma muito dinâmica, cada vez mais eficaz e de uma forma geral, em todos os segmentos, né? A gente vai falar aqui sobre o segmento de saúde, mas o microcrédito, o setor rural, o setor de serviços, o turismo que tem em Alagoas crescido muito, cada vez mais. Então, nós só temos, em que pese ser um ano difícil, mas geralmente na crise é que surgem as grandes oportunidades de investimento e para o empreendedor é fundamental, né, pensar à frente e enxergar nesse momento de crise onde ele pode se posicionar para conseguir, após passar esse momento, estar no mercado e buscar se posicionar e poder crescer, né? Mostrar um resultado, mostrar um trabalho, apresentar ideias. Interessante você dizer isso, né, Carlos, porque nesse momento de transformar a crise em oportunidade, este é, sem dúvida nenhuma, o pensamento do nosso entrevistado de hoje. Hoje nós vamos mostrar a história do Dr. Rui Costa, que você tão bem conhece, fundador da Med Rádios. E hoje eu nem sei dizer, viu, Carlos, se o Dr. Rui é mais médico ou empreendedor, porque acho que ele nem tem mais tempo para atender os pacientes. É claro que ele não vai deixar aí a medicina de lado, mas ele realmente tem uma importância muito grande para a economia alagoana e também, é claro, para a saúde dos alagoanos. E uma curiosidade, viu, Carlos? Ele recebeu homenagem da Câmara de Vereadores de Maceió justamente por esses serviços prestados aí para todos nós. Você conhece um pouco a história da Med Rádios? Sim, conheço a história da Med Rádios porque é cliente do banco, é cliente inclusive da minha agência. E o Dr. Rui realmente é impressionante o poder visionário que ele tem, né? O que ele conseguiu transformar, o que é a Med Rádios hoje, perante a ideia que ele teve de poder, dentro do setor de oncologia principalmente, né, buscar nesse segmento se posicionar e assim, a visão que ele tem, o empreendedorismo que ele tem, às vezes eu tenho essa mesma percepção, eu estou tratando com um médico ou estou tratando com um empresário, com um empreendedor e a gente só sabe que ele é médico, né, porque realmente ele também ainda, né, clinica, ainda atende os pacientes, mas realmente a capacidade empreendedora dele, a capacidade de ideias que ele tem, a profusão de ideias. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de almoçar com ele e cada conversa que a gente tem com ele é um aprendizado, porque é um aprendizado e a gente nunca sabe o que vem, porque tem sempre ideias novas e acho que é muito importante isso para Alagoas, né, para a nossa região Nordeste, ter pessoas como o Rui. Então, a Med Rádios realmente está de parabéns, é um empreendimento de sucesso no segmento de saúde aqui no estado de Alagoas, é referência, né? Já está se tornando referência não só no estado, mas em toda a região e realmente o Dr. Rui é uma história que vale a pena ser, né, vista e ser replicada. Olha, para você que não conhece o Dr. Rui Costa, ele é médico neurologista, só de
especialização, Carlos, ele tem 6 anos, isso tudo que ele estudou fora do Brasil, realmente é um profissional e tanto, e a história dele na Med Rádios é, sem dúvida nenhuma, um exemplo para todos nós aqui de Alagoas. Então, Carlos, eu convido a você e a você, meu querido telespectador, a acompanhar agora a história da Med Rádios. Tenho certeza que você que tem aí o sangue empreendedor vai se emocionar com a história, vai gostar de conhecer essa história da Med Rádios tão importante para todos nós. Acompanhe a reportagem que eu fiz lá na Med Rádios. Veja só. A expansão em meio à crise não assusta o médico empreendedor Rui Costa, que orgulhoso contempla a sua mais recente conquista, o Centro de Tratamento de Câncer Med Rádios. Rui Costa é médico neurologista e dono de um gigante espírito empreendedor. Em 1997, ele fundou a Med Rádios, que surgiu para oferecer aos clientes diferentes serviços de imagem em um só lugar. A empresa começou com uma equipe de 12 pessoas, 5 médicos e 7 técnicos. Eu não dimensionava onde eu queria chegar, mas eu sempre tive a percepção de que no meio médico, na prestação de serviços em saúde, existe espaço para pessoas que conhecem a necessidade do paciente, para pessoas que fazem um trabalho focado naquilo que a população demanda. Eu acho que eu identifico esse espaço, acho que tem espaço para quem quer trabalhar nesse nicho. A população de Alagoas, do Nordeste como um todo, mas a população de Alagoas é uma população muito carente de bons serviços, muito carente de boas instituições, de instituições confiáveis em saúde. Então, nós trabalhamos nesse segmento. Com planejamento e determinação, a empresa de Rui Costa não parou de crescer. Em 2003, a Med Rádios já tinha 50 funcionários. 3 anos depois, o processo de expansão incorporou os serviços de cardiologia e tomografia. Em 2008, a Med Rádios também passou a oferecer polissonografia, teste ergométrico, endoscopia e colonoscopia. A empresa é pioneira em Alagoas na realização de PET-CT, exame fundamental para a detecção de tumores e suas metástases. Eu nunca tomo nenhuma atitude do ponto de vista da Med Rádio, do ponto de vista da empresa, voltado para mim ou voltado para a minha vaidade. Não, é voltado para o cliente, sim. Eu tento exercitar isso todo dia. Grande parte do meu tempo, eu passo falando com as pessoas. Quem frequenta a Med Rádio sabe que diariamente eu converso com os meus clientes, converso com as pessoas que vêm até a Med Rádio. E, através deles, eu procuro saber quais as necessidades, quais são as demandas que eles têm. Entendeu? Esse centro de oncologia que nós estamos fazendo é fruto da minha observação da necessidade da população. Eu não tenho dúvida que a população de Maceió, do estado como um todo, é muito carente a população precisa de uma instituição que trate câncer com foco, com uma equipe multidisciplinar totalmente vocacionada, com equipamentos de boa qualidade, entendeu? Então, nós não pretendemos ser mais um serviço. Nós queremos prestar um serviço à população da melhor qualidade possível, com muito envolvimento, com a equipe muito selecionada, e acho que a população já está reconhecendo. Hoje, a Med Rádios tem 260 funcionários que no ano passado atenderam 180 mil pessoas. O médico empreendedor Rui Costa explica que o Centro de Tratamento ao Câncer surgiu após um estudo dos casos da doença no estado. Anualmente, Alagoas tem 8 mil novos casos de câncer, sendo que 6 mil pacientes precisarão ser submetidos à radioterapia. O oncologista Caio Arraes é um dos 70 médicos da equipe. Ele conta que o centro de tratamento da Med Rádios é um dos mais modernos do país.
Só este equipamento de radioterapia custou mais de $1 milhão. Esse serviço aqui de tratamento do câncer, serviço de oncologia, ele foi pensado com foco realmente no paciente. Nós sabemos hoje que o câncer no Brasil e no mundo é um problema de saúde pública, né? Podemos dizer isso sem dúvida. E o Brasil ele conta com uma estrutura deficitária de serviços especializados para o atendimento do câncer. Seja na questão da quimioterapia, da cirurgia, da radioterapia, as filas são enormes, isso no Brasil todo. Existem dados que mostram aí mais de 60 dias de média de fila para se iniciar um tratamento após a consulta. Em Alagoas também existe essa realidade, essa cruel realidade, e a realização desse serviço aqui ele foi extremamente oportuno. Aqui nós temos um centro de tratamento do câncer, onde é contemplado a radioterapia, a quimioterapia, o tratamento multidisciplinar com profissionais de nutrição, de fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, fonoterapia, todas as disciplinas para atender esse paciente de forma universal, né? Tudo integrado, tudo no mesmo prédio, com uma facilidade de acesso. Então, foi um serviço pensado realmente no atendimento do paciente oncológico. O foco é o paciente. A gente tem uma sorte de ter uma direção muito visionária, porque isso me deixa também muito feliz como profissional em ter essa oportunidade, porque estamos realmente a nível de grandes centros, né? Tanto com a parte operacional, tanto da equipe médica, tanto da equipe de enfermagem, biomédicos, técnicos de enfermagem, enfim, recepção. É uma coisa que a gente é motivado a trabalhar de maneira harmônica, humanizada, realmente em atender o paciente, não só suprir, né, o que o mercado exige, tecnologia de ponta, que sem dúvida isso é um alto investimento e que é uma prioridade dentro da empresa. O grande objetivo da MedRádios é justamente esse, é poder contribuir com Alagoas. A MedRádios veio do sonho de um empreendedor, que é o Dr. Rui, e ele passa isso a todo momento. O principal objetivo da MedRádios é servir a população, nós sermos úteis à população dessa forma. É um serviço privado, mas com foco muito grande nas pessoas, em fazer o diferente, em tratar diferente, em tratar de forma humanizada o cliente. Assim, e isso, para mim, é um motivo de muito orgulho poder contribuir com esse desenvolvimento da MedRádios. Como se vê, a saúde vai bem, obrigado. E a MedRádios comprova que as empresas do setor mantêm altos investimentos e ritmo acelerado de contratação. E no caso do médico empreendedor Rui Costa, os planos de expansão continuam. O engenheiro civil Marcos Cardoso, especialista na construção de prédios e estruturas para a área da saúde, é o responsável pelas obras da MedRádios. É mais um desafio nosso, né? Pela experiência que a gente já tem na área hospitalar. É uma obra extremamente diferenciada em termos comparativos com uma obra residencial, porque tem tudo que uma obra residencial tem e mais alguma coisa. Então tem os devidos cuidados, tanto com a parte de vigilância sanitária, como a parte técnica, as exigências dos fabricantes, que tem que ser obedecida rigorosamente. Desta vez, o desafio do engenheiro é ampliar o centro de tratamento do câncer. Isso aí é muito gratificante. Cada tijolo colocado dentro dele é como se fosse um filho gerado, né? É uma coisa muito interessante. É uma obra que vale a pena trabalhar nela. Você não tem que olhar só para dentro de você, você tem que olhar para as pessoas para quem o seu serviço se destina a prestar serviço. Eu acho que é por aí. Eu penso assim.
Carlos, a pergunta que fica agora é: o Banco do Nordeste tem mais dinheiro para emprestar para o Dr. Rui, que pelo jeito ele não para mesmo, né? Já quer aumentar o centro novinho. Quando o cliente ele é parceiro, ele é empreendedor, ele é gerador de empregos, como o Dr. Rui, não tem como o banco não deixar de participar desse empreendimento. A gente tem participado, no caso da MedRádios, desde o início, desde os primeiros anos de fundação da empresa, a gente tem apoiado financeiramente e ele tem utilizado esse recurso realmente com maestria para alavancar o crescimento da empresa, alavancar o crescimento do setor de saúde aqui no estado, e é realmente um modelo. Eu sempre digo que nos meus exemplos de clientes bem-sucedidos e que utilizam o crédito de maneira responsável para que realmente o crédito ele tenha consequência de geração de emprego, de geração de renda, de sustentabilidade, o Dr. Rui e a MedRádios realmente são exemplos nesse sentido, e sempre que eu estou em fóruns participando, eu sempre coloco como exemplo, pela importância que ele tem. Que maravilha. Gente, eu queria, antes de chamar o intervalo, mandar um grande abraço ao Dr. Rui Costa, a toda a equipe, ao engenheiro Marcos Cardoso, que também nos recebeu lá na obra, já planejando essa expansão. Então, um beijo grande para vocês, muito sucesso, muita longevidade, né, Carlos? Que hoje a gente, quando fala em negócio no Brasil, a gente sempre quer que o empresário consiga isso. E dessa maneira tão bacana, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar das ações importantíssimas do Banco do Nordeste aqui em Alagoas. Não saia daí, até já. Atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar. Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho.
Estamos de volta com Alagoas Empreendedor e aqui comigo hoje no estúdio está o Carlos Virgílio, ele que é gerente da agência Maceió Farol do Banco do Nordeste. E neste bloco do programa nós vamos falar justamente sobre as ações do Banco do Nordeste. Eu aproveito também aqui o espaço para mandar um abraço para a competentíssima Alba, assessora de comunicação do Banco do Nordeste. Ela é realmente daquelas profissionais que ajudam a construir a assessoria de comunicação. Um grande abraço à Alba e toda a equipe aí do Banco do Nordeste. Carlos, eu tenho aqui, inclusive, por falar em Alba, um release que ela mandou ontem com um dado muito interessante, dizendo que o Banco do Nordeste cresceu 16,5% nas contratações de microcrédito. Esse é um dado que chega a surpreender até mesmo vocês, Carlos? Não chega a ser surpresa porque o pequeno, o potencial que ele tem é fantástico, né? A gente estava falando aqui sobre o Dr. Rui da Med Rádios, mas o Banco do Nordeste ele tem as linhas de crédito que atendem a todos os segmentos, né? Então, desde o Dr. Rui, que é uma empresa mais estruturada, a micro e pequena empresa, até ao setor informal e até ao microcrédito urbano e rural. E, no caso do microcrédito, realmente é fantástico o crescimento, né? O banco, ele é o maior fornecedor de crédito, do microcrédito na América Latina hoje, e aqui em Alagoas também segue essa mesma posição. Se você tem uma ideia, hoje praticamente o banco deve aplicar e fechar o ano aplicando cerca de 1,5 bi no estado nas aplicações totais. O microcrédito é responsável por quase 1/3 desse volume de negócios realizados. E aí o microcrédito é o crédito através do microcrédito urbano, do Crédito Amigo, que atende aquela pessoa que tem aquela vendinha, né, ao feirante, ao sacoleiro, a todas as atividades dos pequenos empreendedores, do microempreendedor individual, né? E também o microcrédito rural, que é o Agroamigo, que veio depois, né? O banco ele começou primeiramente com o Crédito Amigo, que foi microcrédito urbano, através da metodologia própria. Eu acho que o grande sucesso do programa também se deve à metodologia utilizada. E logo em seguida o microcrédito rural também utilizando essa mesma metodologia e que também hoje já tem 10 anos, o Agroamigo, que é o microcrédito rural e que também é um sucesso. Você vê que hoje nós temos aqui no estado de Alagoas mais de 200 mil microempreendedores atendidos e o papel que ele tem, o microcrédito, da inclusão social, né? Da inclusão social de uma série de famílias que muitas vezes, estavam alijadas desse processo, do processo bancário, às vezes não tinham até vergonha de entrar numa agência bancária e hoje tem acesso ao crédito, tem acesso aos produtos e serviços de forma diferenciada. E o banco realmente tem a liderança nesse setor e tem buscado cada vez mais aperfeiçoar para atender cada vez melhor esse segmento. Ô Carlos, aproveitando aí que você está falando do Crédito Amigo, normalmente o perfil dos seus clientes lá, das pessoas que buscam o banco, realmente são pessoas que estão mais nos setores de comércio e serviço, porque pelo que eu estou vendo aqui, inclusive o Emanuel Ferreira até disse que a crise não atingiu esses segmentos, né? Que coisa interessante isso, né? O setor, principalmente nos segmentos urbanos, por exemplo, aqui em Maceió, o setor de comércio e serviços realmente tem uma preponderância maior no atendimento de todos os segmentos e o microcrédito também. Você vê que praticamente 90% do microcrédito está concentrado realmente em comércio e serviços. Já no interior, o segmento rural tem um atendimento maior, né? A gente tem um atendimento maior, mas também nas cidades sedes, né? Também o setor de comércio, o setor de serviços tem o destaque em relação ao microcrédito. Interessante. E normalmente o perfil do seu cliente qual é, assim, as pessoas que têm ido à agência? Carlos, eles são pessoas que nunca tiveram negócio, estão com vontade de empreender. Como você disse no início, né, do nosso bate-papo, fazer da crise uma oportunidade. Sim. Né? Você tem tanto o empreendedor que vem estruturado, com um plano de negócios, que tem uma ideia na cabeça, que tem já uma questão, toda uma estrutura montada do que vai querer fazer, até aquele empreendedor, às vezes, que vem pela necessidade, né? O empreendedor que saiu
saiu do trabalho e aí pegou aquelas economias e quer montar um negócio. E o banco tem atendido de forma eficiente todos esses segmentos, né? Se você vê que no caso do microcrédito, o banco ele tem uma equipe de assessores de crédito que visitam todos esses microempreendimentos, porque não é só a questão do crédito por si, né? A gente procura, antes mesmo do crédito, prestar orientação para mostrar a importância daquele crédito, como ele pode utilizar, noções de fluxo de caixa, né? Algumas coisas que são importantes para aquele empreendedor, para que ele tenha um conceito, para que quando ele receba o crédito, ele consiga aplicar, consiga dar o retorno a esse crédito e, o mais importante, consiga fazer com que ele se desenvolva através desse crédito. Então, no caso do microcrédito, tem essa questão dos assessores de crédito. Nos demais segmentos, nas micro e pequenas empresas, nós temos gerentes de negócios também, que atuam, que visitam, que orientam. Às vezes a pessoa tem uma ideia, mas a gente já, pela própria experiência, já dá algumas dicas de o que ele pode fazer para melhorar aquele negócio ou melhorar aquela ideia. E, muitas vezes, o crédito acaba não acontecendo, não sendo a consequência do crédito, ou porque ele viu que não era aquele momento, ou porque, às vezes, não é o crédito que ele precisava. Às vezes, ele precisava mais da informação, do conhecimento para aplicar do que, efetivamente, o crédito. O que eu acho interessante, gente, quando a gente fala do Banco do Nordeste, e isso não é porque o Carlos está aqui, não, eu tenho acompanhado já antes mesmo do programa Alagoas Empreendedor, é que eles, como ele está dizendo, não é só dar o dinheiro e vamos fazer porque nós conseguimos bater meta da agência, não. A ideia deles é que esse dinheiro realmente se concretize num negócio e prova para todos nós o quanto é importante, né, Carlos, esse planejamento e principalmente o acompanhamento de quem é do ramo. Porque o empreendedor, muitas vezes, como você disse, não sabe nem o que é fluxo de caixa, né, Carlos? É verdade. E isso é tão importante porque, por exemplo, no microcrédito, para você ter uma ideia, a nossa taxa de inadimplência é menor do que 2%. Isso tudo em função dessa metodologia que é utilizada, né? Nos demais segmentos também, especialmente nas micro e pequenas empresas, em que pese a crise, em que pese todos os problemas que nós estamos tendo, é um segmento que nós estamos avançando muito, nós crescemos muito também o financiamento para as micro e pequenas empresas. Esse ano, um pouco mais voltado para a questão da sustentabilidade, então financiando mais o giro do negócio, mas também financiando muito fortemente o investimento. Então, assim, são segmentos em que, apesar de a gente ver crise, a gente tem visto muita coisa boa acontecendo, muitos empreendimentos, e eu tenho certeza que crise passa, né? Essa situação de crise, ela vai passar e depois desse período de crise, a gente vai ver muita gente boa aí empreendendo e fazendo seus negócios crescerem. E o estado de Alagoas, graças a Deus, tem uma ambiência muito favorável nesse sentido também, né? A ambiência das instituições, a ambiência até mesmo do governo do estado, né? dos órgãos parceiros, para que isso aconteça, também tem sido muito importante e faz com que o banco cada vez mais apoie, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, o banco está num processo de expansão. Aqui em Alagoas, a gente tinha até 3 anos atrás 9 agências. Nós vamos fechar esse ano com 16 agências, com uma perspectiva de, até o primeiro trimestre de 2016, chegar a 20 agências no estado. Então, isso mostra a força que o empreendedor tem, né? E mostra o quão nós precisamos estar presentes para atendê-los. Sem dúvida nenhuma. Aqui, informação importante, saber que o Banco do Nordeste vai aumentar ainda mais o número de agências. E queria aproveitar, Carlos, até queria ter dito isso no bloco anterior, mas não tem problema, eu digo agora, que saiu um dado ontem, aí falando um pouquinho ainda da questão das empresas do ramo da saúde, que em todo o Brasil foi o segmento que mais contratou em 2015. Então, realmente é um setor que não para, as pessoas estão vivendo mais, né, Carlos? Então, se tem que se preocupar mais com a própria saúde, ganhando em qualidade de vida, e aí movimenta esse mercado que não deixa de ser um negócio. É claro que as pessoas têm que melhorar e tem que ter um lugar lá para atender. Então, contrata e fica aí essa perspectiva de crescimento, né? Sem dúvida. O segmento de saúde aqui em Maceió, principalmente, ele tem sido um segmento que tem crescido muito. A gente tem atendido a muitas empresas do setor. Acredito que é um dos segmentos em que o banco tem mais
tido aporte de recursos na abertura de clínicas, hospitais. A Med-Radios, por exemplo, é um exemplo disso. Nós tivemos participação no financiamento desse novo centro de oncologia. Essa expansão que ele já está programando para 2016, nós já estamos também em tratativas nesse sentido, e várias empresas, né, de diversos segmentos. E aí, não só o setor de saúde especificamente, mas todo o entorno que tem em relação ao setor de saúde, né? O turismo, até o próprio turismo de saúde. Muitas pessoas, às vezes, têm que vir, né, para Maceió, para o tratamento de saúde. Aí tem todo o entorno de atendimento, de alimentação, de serviços relacionados, né? Você vê mesmo a Med-Radios ali, aquele entorno, não só a Med-Radios, mas como outras empresas existentes ali. Você tem uma série de outras empresas, né, de restaurantes, de casas de apoio, que estão ali ao redor, gerando também empregos, o chamado emprego indireto, que tem contribuído. Então, o setor de saúde é um foco, e que bom, né, porque a gente em Maceió ainda entendo que é carente, ainda existe um nicho de mercado muito grande, pensando no mercado de saúde, ainda tem um nicho de mercado muito grande para ser atendido. Por exemplo, eu acho que ainda nós temos carência de hospitais, efetivamente, né, para que possa aperfeiçoar e melhorar ainda mais o atendimento à nossa saúde, e com a expectativa de vida cada vez mais aumentando. Vi semana passada, nós já chegamos a 74 anos no país, né? A gente tem que fazer com que todos sejam bem atendidos. É verdade, chega aí a 74 anos, e para cada emprego direto da área de saúde, pelo menos um indireto é gerado. Então, realmente é um setor que está aí positivo e que continue assim em 2016. Por falar em 2016, Carlos, tenho certeza que quem está acompanhando o Alagoas Empreendedor hoje está pensando, mas Mauro, vocês estão falando de dinheiro, 2015 praticamente já acabou, mas o Banco do Nordeste vai ter dinheiro em 2016? Sem dúvida. Tem dinheiro em 2016, Sem dúvida, Carlos? Sem dúvida, porque o Banco do Nordeste, ele tem diversas linhas de crédito, né? Para todos, como eu digo, para todos os segmentos, desde o microempreendedor até as grandes empresas, né, do setor de indústria, comércio, serviços, turismo, né, infraestrutura, de uma forma geral. E as linhas de crédito continuam disponíveis. A principal delas, né, a principal linha de crédito que nós utilizamos, que é o FNE, que é o Fundo Constitucional, e o nome já está dizendo, ele é um fundo constitucional. Então o FNL, ele compõe de 1,8% de tudo que é arrecadado do IPI e do Imposto de Renda, e ele está na Constituição Federal. Então, independente de orçamento público, esse recurso, ele entra, né, para poder ser investido aqui na região. Né, que bom, porque quando a gente vê, às vezes, alguns programas que estão tendo dificuldades justamente em função de orçamento para atendê-los, no caso do Banco do Nordeste e do FNE, nós não temos esse problema por conta desse dispositivo constitucional. E mesmo tendo esse dispositivo, você vê que dado interessante. O banco deve, agora em 2016, ter uma meta de aplicação só no FNE, tirando as demais linhas de crédito, de recursos internos, de BNDES e outros. No caso do microcrédito, a gente usa recursos também do Banco Mundial. No caso do FNE, deve ser em torno de próximo de 15 bilhões de reais o orçamento para 2016. Desses 15 bilhões, em torno de 5 bilhões é o que efetivamente vai estar entrando da arrecadação do imposto. Todo o restante já é a própria retroalimentação do fundo, né, através dos reembolsos, que ele já se retroalimenta. Então, ele já tem uma capacidade muito grande de gestão, né, ele já lógico que a gente vai querer que sempre tenha o aporte de recursos, mas ele já consegue andar com as próprias pernas sem depender desse aporte todo ano. Então, recursos não faltam para todos os segmentos, né, para o setor rural, para o setor agroindustrial, e as linhas de crédito estão disponíveis. Busquem as agências, busquem as informações, que são linhas de crédito que vão desde o microempreendedor que faz um aval solidário até os grandes empreendimentos.
Isso que eu queria, antes de encerrar, Carlos, queria até te fazer essa pergunta, porque muitas vezes, como o Banco do Nordeste não tem aquela característica dos bancos, vamos dizer aí, tradicionais, muitas vezes as pessoas até acham que ficam inibidas, né, de procurar uma agência. Como é que fica isso? Eu queria que você fizesse um convite para as pessoas conhecerem realmente o Banco do Nordeste, ainda mais nesse momento em que tem dinheiro lá, viu, gente? Dá para ir lá, tem que empreender. Vamos lá conversar com o Carlos, com toda a equipe dele, não só na agência Farol, existem outras agências, como ele já disse. Exatamente. Aqui em Maceió são 3 agências e nós vamos inaugurar agora, nos primeiros meses de 2016, a 4ª agência na Jatiuca, que é Farol, Centro e Antares. Então, fica o convite. Realmente, o Banco do Nordeste, ele atende todos os segmentos. Então, se você tem uma atividade produtiva, seja ela qual for, se você tem uma boa ideia e você tem a necessidade de recursos, procure a gente, converse com os nossos gerentes, converse, no caso do microcrédito, com os nossos assessores de crédito, para que eles possam dar a melhor orientação, passar as informações necessárias sobre as linhas de crédito e que o crédito seja realmente esse impulsionador, que aí nós, já pegando o gancho, o Rui, acho que é o exemplo maior. O Rui, quando começou a trabalhar conosco, ele era um pequeno empresário. A empresa dele era uma micro e pequena empresa. E com o crédito e com a visão empreendedora dele, e óbvio, muito trabalho, ele cresceu e hoje é uma empresa que já tem um porte médio, né? Uma empresa que já está bem estabelecida no mercado. Então, nos procurem, conversem conosco para que a gente possa atender cada vez mais e cada vez melhor. E a função principal do banco. O banco, ele existe para fazer o fomento na região Nordeste, fazer o fomento aqui no estado de Alagoas, e se a gente não trabalhar nesse sentido, realmente nós não teríamos razão de ser. O Banco do Nordeste é um banco oficial justamente por isso, né? Ele é um desenvolvimento regional, buscando fazer o melhor atendimento possível a todos os segmentos. Sem dúvida nenhuma, gente. Está aí o Banco do Nordeste. A gente mostrou hoje aqui a história da Med Rádios, que está no segmento de saúde, que é um dos 5 segmentos que não conhecem crise. Felizmente, a Med Rádios está aí crescendo, que continue crescendo, que as outras empresas, né, Carlos, também continuem crescendo, porque a gente precisa desenvolver esse país. E é o que disse o Carlos aqui, a crise vai acabar. Eu tenho dito isso até no Verdade Informação. Gente, o governo da presidente Dilma tem data e hora para acabar. Ela foi eleita democraticamente, mas o Brasil não tem, né, Carlos? Então a gente precisa continuar. A gente tem que continuar. Vamos parar, então, agora para o país, aí como é que vai ser? Com certeza. As pessoas não vão mais se alimentar, ninguém vai mais se deslocar pelas cidades, para tudo, isso não existe, né? De forma alguma, né? O país, ele anda, ele continua andando, e a gente tem que tomar cuidado com esses arautos, né, do apocalipse, da paralisia. Não, o governo tem que continuar, independente se vai ser governo A ou governo B, mas ele vai continuar e as instituições vão continuar e as nossas empresas têm que continuar também. Então, nós temos que buscar onde tem dificuldade, buscar enxergar onde a gente pode superá-las e onde tem essas dificuldades também, enxergar as oportunidades que podem advir dela, para que quando passar esse momento, né, a gente possa estar preparado e pronto para navegar no mar do crescimento que a gente espera que ocorra, né, o mais rápido possível. Sem dúvida nenhuma. Gente, eu queria imensamente agradecer aqui a presença do Carlos Vigílio, ele que é gerente da agência Maceió Farol, do Banco do Nordeste, e que nos deu aqui hoje vários esclarecimentos, abriu as portas do Banco do Nordeste para você que está aí, tem vontade de empreender, e o principal de tudo que ele falou, eu acho que o Banco do Nordeste não vai só te dar o dinheiro, não, ele vai te orientar a conduzir esse dinheiro, que você consiga de fato concretizar o seu negócio e ter sucesso no seu empreendimento. Dessa maneira tão especial, a gente termina o Alagoas Empreendedor desta terça-feira. Na sequência vem aí o meu amigo Wilson Júnior com a Vez do Povo, e a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no Verdade Informação. Continue acompanhando a programação da TV Mar e continue mandando a sua crítica, faça a sua sugestão, mas continue com a gente, porque Alagoas tem de fato sangue empreendedor, e nós estaremos aqui para mostrar sempre essas histórias
e, quem sabe, ajudar você a ter o seu próprio negócio, ter sucesso no seu empreendimento. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente semana e até terça-feira que vem com Alagoas Empreendedor. Tchau, tchau, tudo de bom.